Retornamos com personalidade que hoje tem a honra de receber o diretor Augusto Boal, um dos mais importantes e atuantes personagens da cena cultural brasileira nas últimas décadas. Nos acompanha na entrevista com o Boal, o ator e diretor João Antônio e a jornalista Josiana Paganini, da Coordenação de Jornalismo da Câmara dos Deputados. E agora o tema é a cultura brasileira, Boal. Como é que você está visualizando esta cena tão multifacetada, tão complexa, que a gente podia chamar, no geral, de cultura brasileira, embora existam várias? Mas tem uma coisa que aconteceu há 4 anos, vem acontecendo, e eu tenho certeza que vai se desenvolver mais ainda, foi que o Lula, ele acertou em cheio quando convidou o Gilberto Gil para a ministra da Cultura, né? Foi um susto no início. Foi um susto, eu falei, mas é loucura isso, como é que vai convidar um grande compositor, grande cantor como ele é, e ele vai largar tudo isso para ser administrador? Ele é um artista. Agora, o que o Gil fez de extraordinário, e que o Lula tinha pressentido, por isso deve tê-lo convidado, né? É que ele foi capaz, inclusive, de transformar o Ministério da Cultura em arte. Quer dizer, a atitude dele como ministro é a atitude de um artista que compreende o que é a cultura, compreende. E o que ele fez de melhor, a meu ver? Quer dizer, o que caracteriza, se fosse só isso, já seria extraordinário. Ele criou os pontos de cultura. O que são os pontos de cultura? Eu, como já sou bem antigo em teatro e na vida, eu me lembro de muita coisa de antigamente, né? E eu me lembro que antes de 64 havia um movimento que começou no Recife e em Pernambuco, era o Movimento de Cultura Popular, né? Que foi lá que o Paulo Freire, meu grande amigo, e nós temos muita coisa em comum no nosso trabalho, começou com o projeto de alfabetização dele. E a UNE, mais tarde, criou o Centro de Cultura Popular. Centro Popular de Cultura, o CPC. Um sucesso imenso na época, né? Um sucesso extraordinário. Eles criaram mais de 1000, com certeza, centros no Brasil inteiro. Mas tinha um problema, é que ele era demasiado centralizado. Era como se fosse assim, aqui existe o grupo pensante, e o grupo pensante envia ondas para o Brasil inteiro, que no Brasil inteiro se repercutem aquelas ondas. Havia um centralismo, que nunca é total, nem pode ser, porque a gente trata com seres humanos, e por mais que você queira centralizar, você não... E esses pontos de cultura são descentralizados? E esses pontos de cultura não só são descentralizados, quer dizer, não tem um centro que comanda, não tem um centro da UNE que comanda, não tem de nada que comanda, eles não só são descentralizados, mas o Gil e o seu grupo, que a gente tem que falar inteiro do grupo, o grupo que dirige hoje a cultura brasileira é maravilhoso, em cinema, em teatro e tudo é maravilhoso, né? Então o que eles fizeram? Eles conseguiram apoiar lá onde já havia alguma manifestação. Não era criar no vazio, não era, olha, aqui nós queremos um ponto, ali geograficamente tem que ter outro ponto na marra. Apoiar e fomentar uma expressão que já existia, que já estava, às vezes era mais predominância da arte plástica, outra vez era mais da música, outra vez era mais de teatro, mas onde já havia um borbulhar, eles puseram fogo. Então, ao pôr fogo onde já está quente, é evidente que está explodindo, que já ainda não chegou nem a 10ª parte do que vai ser. Isso bom, assegura, a seu ver, vem assegurando a expressão dessa formidável diversidade dentro da cultura brasileira, que talvez seja a maior riqueza dela. Só para complementar, acho que regionalmente a gente ainda tem problemas, né? Há vários, por exemplo, que ainda não tem as leis estaduais de fomento. Não há uma política cultural efetiva que dê prosseguimento às atividades. Eu achava que devia acabar com aquela lei Rouanet. Entende? A lei Rouanet, quando o Rouanet, antes até dele ser ministro, ele convidou vários artistas para trocar ideias com ele. E me convidou a mim entre esses vários artistas. Eu fui e falei assim, olha, o que você está querendo fazer com essa lei, de passar para as empresas, você está privatizando a cultura e está fazendo com que os artistas
percam aquilo que é essencial, que é a sua liberdade de criação. Isso que eu queria te perguntar, Boal. A gente fala muito do dirigismo de Estado. Existe hoje um dirigismo da indústria, no caso da cultura, que impõe conteúdo? Eu digo mesmo, eu vou até além. Eu acho que os diretores artísticos de teatro, por exemplo, perderam metade da sua função. Quer dizer, porque eles têm que fazer as peças que as empresas querem patrocinar. Então você imagina, por exemplo, um grupo de teatro que queira montar uma peça do Gorky, que é uma obra-prima, chamada Ralé, em que os personagens se vestem em andrajos. Então eles vão levantar fundos, o dinheiro para montagem, e vão pedir a uma companhia que produz tecidos. É claro que a companhia que produz tecidos não vai dar dinheiro para montar ralé. Uma companhia que produz, uma empresa que produz massas alimentícias, massas italianas, não vai dar dinheiro para fazer uma peça que os personagens passam fome. Então todo um tipo de personagem que aparece no cinema atualmente, até estão aparecendo alguns assim, mas que não correspondem à imagem que as empresas querem associar o seu nome e a sua marca e o seu logo, querem associar a gente bonita, que aparece muito na televisão e que traz essa beleza física e essa monarquia artística que elas representam. Né? Nós somos o contrário, nós somos os citoyens. Você acha então que há um empobrecimento? Na Revolução Francesa, que acabou com os títulos de nobreza. Existe uma monarquia artística e nós somos os cidadãos da arte e não os condes. Você acha então que isso pode acarretar um empobrecimento dos já bens está acarretando enorme. Porque os produtos que alcançam o grande público são esses que conseguem o patrocínio das grandes empresas. Exatamente. Mas já está alcançando. E por isso é que os centros de cultura, os pontos de cultura são essenciais. Porque lá eles são livres para fazer o que quiserem. E é fundamental que se desenvolva mais centros culturais. Tem 600, a meta do Gil era 2.000. Eu acho que teria que ter 200.000 no Brasil inteiro para lutar contra a invasão que a gente está sofrendo de cérebros. A gente tem uma invasão dos nossos cérebros. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Já estamos perdendo. A Terceira Guerra Mundial é a da desinformação. Outro dia saiu no jornal quantos cinemas brasileiros estavam mostrando filmes de inspiração hollywoodiana. Eram 2.000 e não sei quantos. E eram 30 ou 40 mostrando coisas brasileiras. Brasileiras só não. Brasileiras e de qualquer outro país que não os Estados Unidos. Então os Estados Unidos já invadiram os meios de comunicação, já estão dominando o nosso cérebro. E quando você vê um filme norte-americano, mesmo que seja bom, não vou falar dessas porcarias que a maior parte não vale nada, né? É lixo, que é para jogar fora mesmo, né? Mas mesmo quando seja um bom filme americano, quer dizer, o filme é uma amostra do real, de um tipo de real, deformado ou não, mas algum tipo de realidade. Então quando você vê aqueles personagens vestidos do jeito que eles estiverem, abrindo a geladeira com a marca deles, falando do jeito que eles falam, com a melodia e o ritmo da voz, tudo isso passa empaticamente para o espectador. O espectador absorve aquilo. E de repente você tem uma personalidade servil, que não é a sua. E o próprio desejo que você tem é extirpado. E eles põem dentro de você uma prótese de desejo, que não é o seu desejo. É uma prótese. E você fica pensando que você quer aquilo, você fica pensando que você é assim, e você não é. Você passa a ser um autômato. Essa Terceira Guerra Mundial tem que ser combatida. E uma das melhores armas são os pontos de cultura. A propósito disso, o Pedro Jorge, que é o diretor de teatro aqui de Brasília, disse que outro dia na casa dele, a empregada chegou assustada e disse, olha, está passando alguma coisa na televisão com uma língua estranhíssima que ninguém consegue entender. Era português. Não, era francês. Ela estava tão habituada a que ficasse ligada assistindo filmes em inglês, que ela assustou-se. E você veja como é que são as coisas, o que é o imperialismo cultural, né? A Índia produz mais filmes do que os Estados Unidos. Claro que a maioria é porcaria também, entende? Mas tem muita coisa boa também. Quando é que você vê um filme indiano no cinema brasileiro? É raríssimo. Né? Existem países africanos, por exemplo, em Ouagadougou, em Burkina Faso, existe um festival de cinema africano e se apresentam centenas de filmes sempre africanos.
Quando é que você vê um filme africano no Brasil? Nunca. Agora, os filmes norte-americanos de inspiração hollywoodense, entende? Em que só tem tiro, pancadaria, eles pensam como socos. O pensamento deles é o soco, é o punho. Você não acha tiro, que é uma e luta depois acontece de... aquelas violências que acontecem nas escolas. Por quê? Até as torres gêmeas tinham sido destruídas num filme de ficção, antes de serem na realidade. E assim, a realidade acaba desaparecendo e entra uma... Você acha, Boal, que esses pontos de culturas e iniciativas como essa são suficientes para enfrentar um poder tão grande? Não é uma luta de Davi contra Golias? Nem Rouanet, você acha que não tem conserto? Não é uma possibilidade de ser uma boa lei? Eu acho que a lei Rouanet, ela tem conserto sendo anulada. Acabou, não tem mais. Houve um tempo que ela não existia e era muito melhor. Então tem que anular essa lei. Por que era muito melhor antes? Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei em teatro, há 51 anos, para falar precisamente, há mais de meio século, quando eu comecei, era maravilha. Por quê? Porque havia comissões estaduais, por exemplo, em São Paulo. Comissão estadual de teatro, de cinema, de balé, de ópera, de mais não sei o que, de circo. Né? Cada comissão era formada por pessoas da área, quer dizer, artistas da área, jornalistas e pessoas que o governo delegava poderes para formar essa comissão. As discussões eram feitas às vezes em teatro, com presença de quem quisesse. Vai lá, era tudo aberto, era tudo cristalino. Você apresentava um programa para o ano inteiro. Você não apresentava um programa para uma peça, que depois se desfaz. Você apresentava um programa de continuidade, de sustentabilidade, que é uma palavra que está sendo muito usada. Então eu era diretor de teatro em São Paulo. Aí eu falei, bom, como é que a gente vai fazer esse ano? Eu e os meus colegas, Guarnieri, Vianinha, Paulo José, o Lima Duarte, Dines Fati, era todo esse pessoal que a gente se reunia e falou assim, olha, vamos fazer essa peça, esta e aquela. Vamos fazer peça infantil também, porque as crianças têm que ver teatro também. Tem uma continuidade. Vamos fazer exposições de artes plásticas, vamos fazer Bossa Arena. Até a Elis Regina começou numa Bossa Arena do Teatro Arena. E vamos fazer exposição de fotografia, vamos fazer tudo isso. Então a gente levava o projeto inteiro para o ano. E o projeto inteiro dizia, para fazer tudo isso, vocês vão ganhar tanto. Entende? Todo mundo sabia quanto que a gente estava ganhando. Entende? Todo mundo sabia por que a gente tinha ganho aquilo, por que ia fazer, e a gente prestava conta de cada tostão. Entende? Cada tostãozinho. Não é como hoje. Hoje você tem que prestar conta, mas de uma grade que vem e que te obriga a absurdos, de, por exemplo, as passagens. Você determina quantas passagens de avião você vai usar para ir daqui a ali. Entende? O meu grupo, o Centro de Teatro Oprimido, do Rio de Janeiro, trabalha em centro de saúde mental, CENCAPS, trabalha com as prisões. Aliás, está havendo um problema lá por causa de uma bobagem, porque existe, você tem que comprar passagens, mas a passagem de manhã às vezes é um preço, à tarde é outro. E uma vez chegou lá um fiscal e disse assim, olha, mas por que vocês compraram de manhã que era mais caro e não à tarde? A gente falou, porque a reunião de trabalho era de manhã, não era de tarde. A gente podia ter comprado à tarde, não foi o menor problema. Só que aí todo mundo tinha ido embora. Então pagou um pouco mais caro e fizemos resultado. Mas isso é uma forma absurda de prestar conta. Se a gente quer prestar conta de tudo, não quer ficar com meio tostão furado. Então, a gente quer prestar conta de tudo. Mas a gente quer de uma forma racional e inteligente. Né? E hoje não é essa forma que se usa. É tão cheio de atravancamentos que para você fazer qualquer coisa, você corta o dobrado e às vezes não consegue fazer exatamente como teria que ser. Você propõe, então, o fim da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet e a volta das comissões, volta das estaduais, municipais e nacionais. A subvenção pelo Estado. E como é que seria o financiamento? Pelo Estado. Subvenção pelo Estado. Porque o que acontece hoje? As empresas tiram do dinheiro que teriam que pagar ao Estado e elas fazem a propaganda pessoal delas. Então, quando eu falei isso para o Rouanet, eu falei, olha, o que você está fazendo é permitindo... Isso, na realidade, não é financiamento, é investimento na própria imagem. Continua para favorecer a imagem de cada companhia. Isso, a meu ver, dificilmente pode ser enquadrado dentro da palavra honestidade. Eu achei difícil. Talvez, assim, com artifício de linguagem e tal, que empurra para lá e diz, não, isso é muito honesto. Nem sempre a lei. Mas isso está ligado também, né, Boal, a um pensamento corrente hoje em dia de que a cultura também tem que ser produto, que ela também tem que vender e dar lucro. E aí isso é um grande erro que se comete, porque existe o processo estético e o produto artístico. São duas coisas
a mesma, mas em momentos diferentes. O que é mais importante para mim é o processo estético. Por quê? Porque ele restaura, restabelece e reestimula o pensamento sensível. Existem duas formas de pensamento sensível e pensamento simbólico das palavras, né? Quando uma criança nasce, ela recebe uma violenta explosão sensorial. E ela tem momentos nessa explosão sensorial. O primeiro momento é saber onde é que eu estou. Caramba, estava tão bom lá naquele quentinho, estava naquele banho de líquido amniótico tão bacana, e de repente me jogo aqui no mundo, onde é que eu estou? O primeiro momento é esse, tem que saber onde é que está. O segundo momento tem que se relacionar com esse mundo novo. Então ele vê a cara da mãe e acha que é bonito, e gosta, e se relaciona e abre os braços. E tem um terceiro momento, que é o momento do pensamento sensível, quando não apenas saber onde é que eu estou, não apenas me relacionar com o mundo, mas transformar o mundo. E o bebê transforma. Se você põe um bebê na areia, um bebê que tem a atividade motora, ele, como escultor que nasce, sendo escultor, ele nasce sendo escultor, ele faz uma escultura. Dá papel com lápis, ele faz um desenho. Você põe uma música, ele dança. Então o nosso começo é o pensamento sensível. E esse pensamento sensível é que cria a possibilidade da palavra, inventa a palavra. Então vem o pensamento simbólico da palavra. Quando o pensamento simbólico se instaura, ele, de certa forma, tenta afogar o pensamento sensível. O que nós fazemos é querer desenvolver o artista que éramos ao nascer e continuamos sendo, embora amordaçados. Isso não é vendável. Isso não é vendável porque é a vida, e a vida não se vende, a vida, o viver não se vende. Bom, nós vamos ao último intervalo do Personalidade. Na volta, Augusto Boal e o futuro. Será que ainda existem áreas virgens para a investigação teatral e mais? Experiências como do teatro do oprimido ainda conseguem assegurar espaço na concorrência com formatos consagrados do teatrão convencional? Nós voltamos já.